Filosofia da Renascença, professor Gildo Monteiro, de Filosofia do primeiro ano A, B, C e D. O Renascimento. Dá-se o nome de Renascimento, o movimento de renovação intelectual ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Esse período marca da história europeia foi caracterizado por grandes conquistas culturais ocorridas durante o século XIV e XVI. Não se pode entender o Renascimento como limitado às artes e às ciências, mas sim como uma mudança nas formas de sentir, de pensar e de agir em relação aos padrões de pensamento, comportamento vigentes na Idade Média. Uma das principais características do Renascimento é o humanismo, interpretado comumente como sinônimo de antropocentrismo ou valorização do ser humano. O verdadeiro sentido do humanismo renascentista, porém, era o estudo das humanidades, isto é, da língua e as literaturas antigas. Durante o Renascimento, o materialismo e a música e a matemática também eram bastante estudados. Em termos filosóficos, o Renascimento representa um distanciamento do cristianismo e da lógica a uma aproximação do humanismo. Os humanistas do Renascimento redescobriram as obras clássicas latinas e os gregos. O Renascimento significa o renascer do mundo clássico. A filosofia humanista enfatiza a dignidade da humanidade. O intelectualismo passou a ser dedicado ao estudo do ser humano e não mais à teologia ou à lógica dos humanistas. Davam importância aos assuntos temporais e pessoais em vez de exagerar e enxergar o mundo como um portal para o pós-vida cristã. Um novo senso crítico surgiu que valorizava a contribuição dos antigos gregos, mas que também pregava o terreno para o nascimento da filosofia moderna na era da razão, iluminismo. O humanismo influenciaram o renascimento europeu e abriram o caminho para o surgimento de um mundo laico e moderno. A filosofia no Renascimento, a cultura do período renascentista se caracterizava por uma intensa apreciação do indivíduo. Os pensadores se interessavam em aprender sobre as características únicas que distinguiam cada pessoa, assim como os romanos almejavam formar a fama e o sucesso, como os gregos acreditavam que seres humanos tinham a capacidade de realizar grandes feitos. Tais atitudes incentivaram um espírito de curiosidade e aventura entre os europeus. Os homens e mulheres que constituíam a classe alta europeia eram os que mais desfrutavam do espírito do Renascimento, pois tinham tempo e dinheiro para fazê-lo. O pensamento renascentista considerava que a pessoa ideal era aquela dotada de vários talentos e habilidades: inteligência, cultura, criatividade, habilidades, atléticos e etc. Como os antigos gregos e romanos, a classe alta italiana prestigiava as pessoas que beneficiavam a sociedade, valorizava os estudos das ciências humanas e a aquisição de talentos considerados valiosos para os líderes políticos e sociais, como o dom da oralidade ou oratória, boas maneiras e um estilo de escrita elegante. Alguns filósofos famosos do Renascimento. Vamos citar
Francisco Petrarca, Desiderio Erasmo, Nicolau Maquiavel, Nicolau Copérnico, Thomas More, Francis Bacon e Galileu Galilei. Francisco Petrarca, filósofo e poeta italiano, nascido em 1304, liderou o surgimento do Renascimento humanista. Ele estudou literatura e filosofias romanas, estimulando vários outros a fazerem o mesmo. Em suas obras discutia as ideias de escritores romanos e copiava seus estilos. Escreveu centenas de poemas românticos em italiano. Petrarca acreditava que os estudos da história antiga e a literatura possuíam um imenso valor moral e prático, pois tais assuntos tratavam dos pensamentos e das ações dos seres humanos. Ele reavivou a ética prática que enfatiza a introspecção e a experiência. Os pensadores da Idade Média tentaram usar as ideias de antigos escritores para apoiar e esclarecer os ensinamentos da Igreja. Em contrapartida, Petrarca e outros humanistas no Renascimento tentaram compreender toda a civilização do mundo antigo. Os pensadores medievais achavam que a vida na Terra era apenas um preparo para a vida após a morte. Já os renascentistas davam mais importância à vida terrestre. Embora o humanismo tenha sido associado ao secularismo, Petrarca foi um cristão devoto que não acreditava que havia conflito entre a realização do potencial humano e a fé religiosa. Ele se opunha à ideia de que a fé em Deus é um impedimento à busca de realizações laicas, pois acreditava que o vasto potencial humano para buscas acreditadas a intelectuais foi dado ao homem por Deus, para que seja completamente realizado. Petrarca era um forte defensor da continuidade entre a cultura clássica e o cristianismo, por ter mesclado esses dois ideais, e ele é considerado o fundador da grande representatividade do humanismo. As duas maiores influências sobre Petrarca foram Cícero e Santo Agostinho. Cícero foi um famoso político e orador que viveu durante os últimos anos da República Romana, que escreveu longos tratados sobre filosofia, moral e religiosa e guias sobre a oratória. Ao estudar os ensinamentos de Cícero, Petrarca aprendeu filosofia e como compor em latim. Ao estudar as obras de Santo Agostinho, desenvolveu suas ideias sobre o relacionamento do homem com Deus. Petrarca foi um dos primeiros pensadores a chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Ele é também considerado responsável por aperfeiçoar o soneto, que se tornou uma das formas de arte mais populares na história da Europa. Petrarca foi considerado o maior erudito de sua época. Ele influenciou a literatura europeia de forma significativa e duradoura. Sua profunda consideração pelo passado clássico como fonte de significativa literatura e filosofia exerceu um papel importante na abertura do caminho para o Renascimento. Nicolau Maquiavel. O clima político na Itália renascentista era de intensa competição pelo poder. O Papa, o Sacro Imperador Romano e os governantes da França e da Espanha, todos famintos de poder, estudavam livros que supostamente ensinavam como ter sucesso na política. O mais famoso desses livros foi escrito por Nicolau Maquiavel de Florença.
um diplomata e assíduo estudante de política, Maquiavel, que viveu durante os anos de 1469 a 1527, utilizou exemplos da história romana para definir a o modus operandi de um governo eficaz. Ele ensinava que um governante deveria fazer o que fosse necessário para obter e manter o poder. Em seu famoso livro O Príncipe, de 1513, um grande clássico da política, Maquiavel escreveu que líderes frequentemente enganavam uns aos outros por meio de mentiras, quebras de promessas até assassinatos. Segundo o autor, na política, as ações deveriam ser julgadas não por sua moralidade, e sim por suas consequências. Até hoje, as visões e ensinamentos polêmicos de Maquiavel são discutidos no estudo da história política da filosofia. Erasmo de Roterdã, o mais influente humanista do Renascimento do norte europeu, foi Desidério Erasmo, também conhecido como Erasmo de Roterdã. Nascido em torno de 1466, em Roterdã, Holanda, Erasmo se tornou padre católico e estudou tanto os ensinamentos humanistas quanto os cristãos. Editor da primeira edição publicada do Novo Testamento grego, ele foi o autor prolixo e influente e que escreveu sobre uma grande variedade de assuntos. Em sua obra Elogio da Loucura de 1509, Erasmo criticou os eruditos, os cientistas, os filósofos e o clero da época, acusando-os de terem mentes fechadas. Seu trabalho exerceu grande influência na Europa. Ele foi um dos primeiros autores europeus cujas obras foram lidas por milhares de pessoas. Erasmo alegava que a Igreja se tornara uma organização corrupta e gananciosa. Ele defendia o retorno e a simples fé do cristianismo. Erasmo viveu durante a Reforma e contribuiu para o desenvolvimento dessa grande subversão religiosa, mesmo que ele próprio nunca a tenha abraçado. Desde jovem manifestava-se em prol das reformas na Igreja, mas sempre instituiu que esta deveria ser manter unida e que se as reformas deveriam ser feitas pacífica e gradualmente, sendo implementadas pela própria Igreja e não por instituições não tradicionais. Erasmo foi severamente criticado por católicos tradicionais que não levaram a sério suas críticas e Martinho Lutero, o que acusavam de ter aberto caminho para a reforma. Mas Erasmo foi também muito criticado por protestantes zelosos, que acusavam de covardia. Afirmava que ele se recusava a endossar abertamente o que acreditava e ensinava. Mas Erasmo também contava com admiradores em ambos os lados do espectro religioso. Era admirado principalmente por aqueles que, como ele, tentavam encontrar alguma forma de conciliação que restauraria a união cristã e tornaria a Igreja liderada por uma nova geração de clérigos com mais preparo educacional em uma instituição dedicada a servir às necessidades do povo. Erasmo desejava que a Igreja se dedicasse às suas obrigações, tanto educacionais como pastorais, em vez de buscar o acúmulo de poder, fortuna e prestígio. Após seu falecimento em 1536, os líderes conservadores triunfaram sobre os
moderados, assumindo a liderança da Igreja Católica Romana. Uma das consequências disso foi que o prestígio de Erasmo na Europa Católica despencou. Ele, em países como a Espanha, em que, durante a década de 1520, suas obras eram traduzidas e admiradas, tornou-se perigoso possuir ou citar seus escritos. Em 1559, o Papa Paulo VI incluiu todos os escritos de Erasmo, sem exceção, na lista de obras publicadas e proibidas.